Bom dia a todos, professora Juliana e colegas aí. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre gestão de projetos. Eu vou fazer aqui uma apresentação. A gente, na verdade, dividiu a apresentação em dois momentos, né? Um momento em que a gente vai conversar um pouco sobre a gestão mais tradicional de projetos, aquela baseada no PMBOK do Instituto Americano de Gestão de Projetos, qual veio minha formação, e depois a gente tem uma segunda parte para a gente tratar de algumas metodologias mais novas, né, que a gente chama de metodologias ágeis, que aí o Luiz Eduardo ele vai apresentar esse outro tópico, tá? Então eu vou primeiro fazer essa parte de apresentação, e aí a gente dá umas paradinhas para poder a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas, etc. Tá bom? Chegou aí, né? Então, gente, eu coloquei essa frase aí no início, né? Porque eu acho que o principal objetivo de qualquer projeto é construir um valor, entregar um valor, né? E que esse valor, geralmente, é um produto, seja material ou imaterial, único, ele é singular, normalmente ele nunca é repetitivo, né? Então isso já é uma diferença muito grande aí entre gestão de projetos e a gestão na nossa rotina. Então, só me apresentando, eu sou Luiz Carneiro, eu trabalho nessa área de petróleo e gás há 34 anos, e atualmente eu estou no projeto de Libra, no pré-sal, né, como engenheiro de equipamentos master. Até julho desse ano eu estava como gerente geral das unidades de negócios de Búzios, no pré-sal, e tive a oportunidade de colocar as 4 primeiras plataformas de Búzios em operação. Tá? Então eu faço parte do PMI desde 91, sou certificado como um Professional Manager e também sou Quality Engineer pela SQC já há bastante tempo. Tá? Aí tem alguns projetos aí que eu pude participar, tá? Tanto na área de offshore como na área de petróleo onshore, em plantas de refino, em unidades de processamento de gás natural, compressores e por aí vai. Tá? E eu queria só também afirmar que aqui as informações e opiniões que eu estou aqui apresentando são de minha responsabilidade, tá? E não refletem em nenhum momento o posicionamento da Petrobras, enquanto eu empregado, então eu pedi autorização à empresa para fazer essa palestra para vocês e tudo aqui que está escrito reflete a minha opinião e são minhas informações, tá? Eu não sou porta-voz da Petrobras aqui. A nossa agenda, como eu comentei, a gente vai passar por uma parte bem conceitual e depois a gente começa a ver alguns exemplos, faz algumas dinâmicas e entra nas metodologias ágeis. Tá? No finalzinho a gente faz uma avaliação como forma até, né, da gente receber um feedback de vocês e até mesmo depois responder alguma pergunta adicional que não dê tempo a gente fazer, elaborar a resposta agora. Tá? Bom, então eu vou pegar essa conceituação do Ricardo Vargas. Ricardo Vargas, ele foi o meu professor, né? Ele é um PMP já há bastante tempo, já foi do board do PMI, e ele define projeto assim: ele é um empreendimento não repetitivo, ele é caracterizado por uma sequência muito clara e lógica de eventos, mas a principal característica de um projeto é que ele tem início, meio e fim. Ele geralmente é singular, ele não é repetitivo. Tá? Ele tem um objetivo claro e definido, isso é um dos segredos de um projeto, é ter um objetivo muito claro e definido, e sempre é conduzido por pessoas, né, dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. Então, o projeto é uma coisa que acompanha a humanidade desde que ela
se civilizou e que ela formou civilizações, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí nas fotos, né, desde o faraó, quando bolou aí o objetivo claro e definido de criar, né, os túmulos aí dos reis, até o objetivo de chegada à Lua, na Apolo 11, o objetivo de produzir petróleo em águas profundas, e objetivos, por exemplo, da gente construir uma casa ou de algum construtor construir uma determinada moradia. Tá? Então, primeiro ponto de gestão de projetos é que ele não é um esforço repetitivo, ele é um esforço que tem começo, meio e fim ao longo do tempo. Tá? E que esse esforço ele é crescente ao longo do tempo e, em um determinado momento, você passa a fase de encerramento do projeto e aquele projeto apresenta o resultado ou atinge o objetivo que ele se propõe. Diferentemente de uma gestão da rotina, em que você, vamos dizer assim, gira um PDCL e está sempre atuando no sentido de melhorar, mas repetindo um mesmo produto. Isso não quer dizer que um PDCL não se aplique à gestão de projetos. Ele se aplica sim, tá? Mas no objetivo final, ele realmente, um PDCL de uma gestão de projetos, ele para de gerar em um determinado momento e aquela equipe ela se dispersa para outros desafios. Bom, e então quais são as fases então de um projeto, né? A primeira fase, que é a fase que dá assim, a concepção, né, de um projeto, é a fase de iniciação. Essa fase exige um esforço menor. Vocês vejam que, ao longo do tempo, a execução de um projeto, né, ele exige, demanda esforço crescente, né, até a fase de encerramento. Então, essas são as principais fases, tá, gente? A iniciação, depois vem a fase de planejamento, depois uma fase que exige um esforço enorme, né? Se a gente integrar a área sobre essa curva, aí, considerando a integral aí da parcela de execução, a gente vai ver que é onde realmente está o grosso, né, do esforço, e aí também demanda controle para que você consiga atingir os objetivos do projeto. Então, o controle ele sempre tem que existir, desde o início do planejamento até o encerramento do projeto. É a fase que a gente entrega o projeto, seja uma casa sendo entregue para que os moradores ocupem e passem a morar na casa, seja um outro projeto. A gente vai ver alguns exemplos mais aí na frente. Tá? E para que essa gestão ela fosse estruturada, o PMI ele foi acumulando ao longo do tempo, e ele já vai na sua versão 6, né, do escopo de conhecimentos relacionados à gestão de projeto. Ele foi, ao longo do tempo, compilando esses conhecimentos, né, aprendendo continuamente, girando o PDCL, né, e hoje, a última versão, nós temos essas áreas de conhecimento que se aplicam à gestão de projetos. A gente não vai aqui detalhar cada uma delas, mas eu já deixo como recomendação que vocês conheçam o PMBOK, né? Vão lá no site pmi.org, é um site que vocês vão ter acesso um pouco de informações, e o PMBOK ele realmente detalha bastante todos esses processos. Tá? Então, integração é uma área de conhecimento importantíssima, é aquela que monta esse quebra-cabeça que a gente está vendo, tá? Mas existem áreas de importâncias equivalentes. Tá? A gestão dos riscos, né? A gestão das aquisições, do tempo, do escopo, dos custos, a gestão da comunicação, a gestão das partes interessadas, né, os stakeholders, aqueles que serão afetados pelo projeto, a qualidade desse projeto e recursos aqui entendidos, todos os recursos necessários, as pessoas, a gestão das pessoas, a gestão desse conhecimento está dentro
dessa área de recursos. Então, essa área de recursos é uma área que a gente não vai detalhar, mas eu já queria pontuar para vocês que é uma área de suma importância dentro da gestão de projetos. A gente só consegue realizar projetos realizando uma boa gestão de pessoas e equipes, tá? E no sentido tradicional do projeto, sempre existe um norteador, tá? Dependendo isso é característica da indústria, é característica, às vezes, dos stakeholders. Então, um projeto, geralmente você tem que definir um drive, né? Ter muito claro esse drive, porque esse drive é o que, vamos dizer, você vai fixar como meta principal, podendo ter flexibilidade em algumas das outras áreas de conhecimento, tá? Então, falando um pouco da indústria que eu trabalho, que é a indústria de petróleo, qual o principal drive, geralmente, de um projeto de petróleo? É tempo, né? É tempo. Então, quanto antes você consegue aferir receitas com a produção de petróleo, melhor. Mais o projeto gera valor, mais o VPL do projeto ele aumenta. Então, tempo é geralmente o drive principal. Só que os outros, né, as outras disciplinas, elas são também importantíssimas. Não adianta terminar uma plataforma no tempo, ela entrar em operação e não ter qualidade para manter uma continuidade operacional. Então, a qualidade ela vem como requisito básico também como norteador, né? Já outros projetos, o principal norteador é custo, né? Eu tenho um orçamento limitado, então é importante, na hora que vocês iniciam um projeto, a identificação de quais são esses stakeholders. Não são apenas os clientes do projeto, são pessoas que são afetadas com o projeto, né? Pode chegar até mesmo a ambientalistas que são atuantes numa determinada área, a comunidade que é afetada naquela área. Então, cada projeto tem um conjunto de pessoas que devem ser engajadas no projeto. Hoje, o PMI não fala mais em ouvir o stakeholder, ele fala em engagement. Ele precisa que o stakeholder participe. E a metodologia ágil vai mostrar um pouco isso para vocês, né? Que o stakeholder ele é tão envolvido a ponto de ser, muitas vezes, parte da equipe, tá? Mas o norteador ele é um ponto muito importante para que vocês identifiquem o quanto antes da iniciação do projeto. E vamos falar um pouquinho de escopo, tá? Por que escopo? Porque o segredo de um bom projeto implantado é uma boa definição de escopo. É a fase de iniciação e a fase de planejamento, né? Então, se a definição e a gestão atento do escopo do projeto, então inclui você estabelecer uma referência de entregas esperadas do projeto, inclusive um processo e regras para realizar cada uma das entregas. Então, uma técnica de definição de escopo é exatamente o que essa figurinha está mostrando, é você dividir um determinado projeto, né, fazer um breakdown, entregas parciais, entregas que você consegue, a partir dessas entregas, gerenciar, estabelecer um processo para gerar essa entrega e regras para realmente estabelecer estabelecer a referência no qual aquele projeto vai ser considerado como entregue, tá? Existe uma regra do gerenciamento de escopo tradicional de projetos que é o seguinte: no golden plate. Então, um escopo, eu tenho que atender e engajar os stakeholders, mas eu não preciso e não devo ir além disso, porque uma coisa importante na definição do escopo é o que está incluído e o que não está incluído no projeto. Nada pode ficar implícito, porque aquilo que fica implícito pode gerar o quê? Gerar uma mudança, e a mudança, a gente vai ver mais na frente, dependendo da fase do projeto, ela é nociva. Então, as entregas, elas podem ser entregas físicas ou entregas imateriais, tá? Sempre agregando valor aos stakeholders. Essa deve ser a visão.
E o impacto das mudanças de escopo nas fases do projeto. Então, olhando o projeto, né, a linha azul que vocês estão vendo, né, tem determinados pontos, né, na iniciação do planejamento que a mudança de escopo, a melhoria do escopo, ela constrói valor. Né? Constrói valor, seja por reduzir custo, constrói valor por entregar alguma facilidade de mais interesse dos stakeholders, mas chega um determinado ponto que destrói. Né? Se você tenta uma mudança no meio da execução do projeto, você destrói valor. Então, você está construindo uma casa, e a casa já está com todas as paredes e a laje da casa já concretada. E você chegar à conclusão de que você precisa aumentar um determinado cômodo, um banheiro, agora eu quero fazer um banheiro daqui, vou botar uma parede. Essa mudança é uma mudança destrutiva. Por quê? Porque o projeto não se planejou para isso, isso vai envolver quebrar, vai envolver mexer, ou seja, você vai perder tempo, vai gastar, aumentar custos. Então, dependendo da hora em que você faz a mudança, ela constrói ou ela destrói valor. Então, minha recomendação, atenção muito grande na definição do escopo de um projeto, no início e no planejamento, definindo claramente as entregas, o que é e o que não é entrega ou objetivo do projeto. Tá, gente? Então, dando uma exemplificada aqui, né, eu peguei a nossa aula aqui, né, e coloquei numa visão projeto. Né? Então, teve uma fase de iniciação, né, que foi o convite do Felipe. Obrigado, Felipe. E uma definição, a gente acertou data e horário. Depois passamos aqui para a fase de planejamento. Comecei a capturar do Felipe e do Luiz Eduardo quais seriam as expectativas de vocês, meus stakeholders, aí nesse momento, né? E a própria preparação da aula, elaborar a agenda, elaborar esses slides, e agora nós estamos na execução. Né? Então, agora, vocês vejam como o esforço empreendido, né? Antes foi um homem-hora, só uma ou duas pessoas trabalhando. Agora nós estamos todos aqui trabalhando. Então, a execução é onde se concentra a maior parte do esforço, né? E, em paralelo, tem um controle. A gente está controlando aqui o tempo decorrido, a gente está controlando, né, observando a participação de vocês no chat, vai provocar essa participação também. E, no final, a gente faz um encerramento desse projeto aula com avaliação final. Tá? Aí tem aí uma ferramenta muito simples, né, simplificada de gestão de tempo, que é geralmente utilizada. Eu fiz em Excel, mas existem softwares específicos, né? O Microsoft Project é um software específico, o Primavera também, de gestão de tempo. Né? Então, aqui, o que está vermelhinho são os marcos, né, que a gente selecionou para esse projeto. Né? A gente tinha um marco importantíssimo ontem, que está com tudo pronto da preparação da aula. Nós estamos agora na fase de execução, e depois a gente tem um outro marco aqui, que é a avaliação e depois o feedback que a gente vai receber aí de vocês, da professora Juliana e do Felipe. Tá bom? Essa foi assim, a gestão do tempo, né, nesse projeto. Eu queria mostrar para vocês um projeto, eu podia trazer aqui N projetos da área de petróleo e tal, mas eu achei que esse exemplo aqui, eu fui gerente também desse projeto, esse exemplo aqui talvez fosse um exemplo mais ilustrativo da missão que vocês têm mais na frente, na seleção, né, de um determinado projeto para desenvolver ao longo do curso. Né? Eu fiquei sabendo que é uma expectativa aí do stakeholder, no caso a coordenação do curso, que depois vocês desenvolvam um determinado projeto com base nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que eu vou mostrar mais na frente. Mas vou mostrar aqui esse exemplo, tá? Que foi um exemplo de um projeto interessante. Ele tem entregas aparentemente materiais, mas a maior parte das entregas desse projeto eram imateriais. O projeto era ampliar a oferta de água para uso humano e produção de alimentos através do acesso à terra e à água por meio da implantação de tecnologias de captação e armazenamento de água de chuvas. Tá? Então, o escopo era construir 20 mil tecnologias, né? Elas estão aí ilustradas aí embaixo,
ou cisterna de enxurrada, ou calçadão, ou uma barragem subterrânea, o objetivo de captação e armazenamento de água, mas só isso não bastava. Não era esse, né, o objetivo do projeto. O objetivo não era construir a cisterna e entregar. O objetivo era fazer com que essa oferta de água ela se convertesse na produção de alimentos e melhoria da qualidade de vida da população. Isso foi um projeto no semiárido nordestino. Então, além da questão física, né, nós tínhamos como entregas e materiais a formação, né, de famílias na gestão e manejo de água. Pensem aí, gente, uma cisterna dessa tem capacidade para 16 mil litros de água captados no período de chuvas, no sertão do semiárido. E a família, no ano de captação, ela capta esses 16 mil litros e ela tem que manejar, aprender a manejar essa água, produzindo e utilizando, né, como insumo para o dia a dia ao longo de um ano. Então, não é fácil fazer isso. A água é um bem, nesse caso, aí, de extrema importância e toda vez que vocês abrirem a torneira do banheiro, eu sempre penso que é um milagre você ter uma água saindo ali de uma torneira na sua mão, né? Quando a gente vê e conhece essa realidade. Tá? Além disso, pela dispersão, que vocês vão ver mais na frente, a gente teve que formar 1.300 pedreiros, né? Então foi uma formação de pessoas que eles, da comunidade, construíram as próprias cisternas e, para isso, a formação e capacitação de comissões municipais, tá? Então, esse projeto, ele tinha um projeto, né, relacionado à missão que vocês recebem, né, de resolver, né, assim, ajudar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí da ONU, tá? Eu vou mostrar mais na frente. A distribuição, né, do projeto. Então, o projeto... Aí a gente tem a ilustração do que é em amarelo o semiárido nordestino, o que está em verdinho, o que está em azul foram os municípios escolhidos, as comissões regionais onde foram formadas e onde, nesses municípios, as 20 mil tecnologias foram implementadas. Vejam que sai desde o Ceará, passando ali pela Bahia, pelo Piauí, até o norte de Minas Gerais. Então, o semiárido é uma coisa que é muito próxima da gente, né? Está muito próximo aqui no norte de Minas Gerais. Tá? E aí o que a gente entendeu que seriam os objetivos, né, que nós poderíamos ajudar, né, na agricultura sustentável, na água potável e no consumo e produção responsável. Né? Então, esse projeto ele é um exemplo assim, de como você tem dispersão, tem que ter clara definição de escopo, formação da equipe que vai realizar esse projeto, envolvimento de todos esses stakeholders, que foram milhares, aí, como vocês podem ver, e ele terminou em 98, esse projeto, a gente levou um ano e pouco. Tá? Bom, gente, essa é a parte aí que eu tinha para apresentar nessa nossa primeira meia hora. Tá? Eu vou interromper aqui um pouquinho. Tá? Deixa eu ver se aqui no chat se já tem alguma Luiz, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Uma coisa que a gente tem percebido muito aqui no laboratório ultimamente é justamente esse custo da mudança, né? Ainda mais para projetos de P&D, que às vezes não é muito trivial você ver o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Às vezes você precisa mudar um pouco o escopo, mudar um pouco a diretriz que você estava trabalhando. Você consegue dar algum exemplo concreto disso? Ou questão de prejuízo, ou questão de alguma mudança que foi de fato necessária, uma mudança muito grande na sua vida profissional, nos projetos que você trabalhou? Tenho inúmeros exemplos, tá? Assim, eu diria um exemplo pessoal. Eu vou dar um exemplo pessoal que foi bem sucedido. Quando eu fui construir a nossa casa, né, da família lá em Natal, a gente se debruçou na planta baixa da casa e nos detalhes junto com a arquiteta e combinamos o seguinte: olha, essa é a casa, ela está aqui no papel, ela vai ser feita dessa forma. Na fase de execução, a gente não vai mais mudar, não vai mais derrubar a parede, não vai mais furar laje. E, assim, em 6 meses a gente construiu a casa. Tá?
6 meses a gente construiu a casa. Eu queria um pouco menos de tempo, queria 5 meses, mas aí qual era o meu drive nesse caso? O meu drive estava mais porque o orçamento era limitado, né? Mais do que o tempo, tá? Então, né, o custo foi o meu drive nesse momento. Então, assim, esse seria um exemplo pessoal. Exemplos de industriais, eu já vi inúmeros, tá? Quando você chega num dimensionamento... O pior exemplo é assim, você chega num dimensionamento de uma determinada tubulação. Vocês, a maior parte de vocês são engenheiros mecânicos, né? Eu também sou engenheiro mecânico. Você dimensiona uma tubulação e você chega à conclusão de que você pode utilizar, por exemplo, aço carbono, mas ele tem aquele fluido, às vezes é uma água salgada, uma água com uma salinidade maior, e você decide, não, eu vou botar aqui um revestimento interno orgânico, resolve a situação. E aí, com o passar do projeto, você começa a observar que aquilo ali, em determinadas horas, aquilo ali não vai funcionar. Aquilo ali vai alterar significativamente a eficiência, né? Vai envolver várias paradas, vários reparos na operação contínua. Então, aí você decide, por exemplo, não, agora eu vou trocar esse aço carbono por um super duplex. Pô, mas um super duplex no Brasil não tem. Como é que eu faço? Como é que eu compro super duplex? Tem uma fila para comprar super duplex, né? Principalmente com o boom agora da Petrobras, aí, que usa muito super duplex em todas as instalações para água salgada. Pronto. Você aí já destruiu o teu cronograma, aí você já destruiu, talvez as tubulações que tivessem construído, você teve que destruir, né? Então, num projeto P&D, ele realmente, eu acredito que ele precisa ter um escopo um pouco mais flexível, né? Porque é uma investigação, é uma pesquisa. Agora, o básico, talvez saia melhor você prever todas as hipóteses possíveis no começo e fazer um projeto mais detalhado e fazer um projeto, talvez com um pouco de sobreespecificação de material, para que você tenha flexibilidade de conviver com cavitação, com corrosão, com erosão e outras coisas, do que depois, ao longo do teu projeto, você se deparar com a necessidade de mudança muito forte, né? Estou falando na construção física, né? E também na construção, porque gestão de mudança também é gestão de mudança de pessoas, tá? Então, gestão de mudança de pessoas é algo que é também custoso quando você faz isso no meio de um projeto, né? Por quê? Porque se você treinou, se você deu todo um referencial teórico para uma determinada equipe e agora muda, é o caso dos pedreiros do projeto que eu mencionei. 1.300 pedreiros. Eu formei, ali o objetivo também era dar profissão para aquela turma. Cada um saiu de lá pedreiro, né? Construtor de cisternas e pedreiro para construir casas também. Mas, vamos dizer, se você muda no meio do caminho, diz, não, agora não são mais esses pedreiros, são esses outros, já pensou o quanto eu vou ter de problema, de atraso? Então, a gestão de mudanças ela é muito salutar no iniciozinho, né? É bom discutir, é bom, vamos sentar aqui, vamos botar a bola no chão, é isso. Mas no meio do projeto, eu não vou dizer que não acontece, ela deve ser evitada, mas quando acontece, ela tem que ser bem gerida. Tem uma área específica da gestão de escopo do PMI, que é justamente a gestão de mudanças. Tá? Até porque vocês que trabalham em laboratório, a gestão de mudanças existe uma questão relacionada à segurança, né? Trabalham com altas pressões, trabalham com altas temperaturas. Então, tem uma questão tem que ter um processo formal de gestão de mudanças. Isso é o que normalmente a Petrobras tem, um processo formal de gestão de mudanças que demanda, né, reflexão, demanda análise de risco. Tá? Então, não há gestão de mudanças sem análise de risco. Aí entra outra área de conhecimento do PMBOK. Tá, Felipe? Responderia assim. Perfeito. Aproveitar e engaixar outra pergunta. No início da sua vida profissional, você sempre começou a trabalhar com gerenciamento ou foi algo que você foi se aproximando ao longo do tempo? Eu fui me aproximando ao longo do tempo, porque eu, quando entrei na Petrobras, eu fui lotado no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Açu, tá?
E lá estavam começando o desenvolvimento dos campos terrestres daquela região, e eu fui lotado como engenheiro mecânico na área de construção e montagem. Montagem de tubulações, montagem de tanques e por aí vai. Então, ali, naquele momento em que eu passei a trabalhar com montagens, eu já fui assim direcionado para a gestão de projetos, né? Porque toda instalação, por mais que ela seja parecida, ela é singular e ela é um projeto. Tem um determinado momento que eu chego e digo, está pronta a instalação, a operação, agora é com você, pode operar. Pode meter o dedo aí na botoeira e ligar as bombas e operar. Então, um engenheiro, ele normalmente, quando ele não entra num processo fabril, né, como numa indústria de automobilística, numa indústria em que você tem repetibilidade, né, normalmente ele tem que ter conhecimento de gestão de projetos, porque a maior parte do que se passa de job para um engenheiro é projeto, né? E a nossa vida é assim. A gente vai todo dia para o trabalho, então tem uma gestão de rotina envolvida nesse dia a dia, mas quando você chega no trabalho, o que você vai se deparar é com um projeto para gerenciar. Eu queria entender um pouco melhor, assim, como que essas metodologias tradicionais conversam com as metodologias ágeis mais modernas, assim, se é algo que realmente você faz as análises de gerenciamento em paralelo, ou se você tem que optar por um método no início e depois não muda mais. Queria entender melhor essa conversa, porque, por exemplo, uma coisa que me chamou bastante atenção que você falou, essa questão do custo da mudança, e que eu acredito que realmente é muito relevante, né? Você deu aí vários exemplos. E em alguns casos, assim, principalmente em empresas menores, eu acho até, né? Talvez até empresas mais, assim, de tecnologia no sentido de que não seja algo tão físico, vamos dizer assim, se fala muito em errar rápido para corrigir rápido, né? E eu acho que, assim, essas coisas, os dois fazem sentido em determinados projetos, e eu queria saber um pouco como que isso se conversa, se faz sentido adotar essas coisas juntas ou se cada uma tem o seu lugar. O escopo de conhecimentos tradicionais, ele te dá ele não te ensina o como fazer cada gestão de cada entrega, tá, Isabela? E nessas empresas de tecnologia, né, acho que são utilizadas as metodologias ágeis, por quê? Porque o próprio escopo é o variável. Muitas vezes, na metodologia ágil, o que é fixo não é o escopo, é o tempo, né? Você tem um determinado sprint ou no máximo ali, tem um mês, tem uma semana para entregar o sprint. E eu tenho que atender a uma determinada expectativa do cliente. Eu entrego aquele sprint, mas eu vou aprender com ele, eu vou gerar o PDCL, eu vou aprender com ele. Então, deixa eu pegar uma área diferente, por exemplo, gestão de riscos, né? O corpo de conhecimento diz, olha, você tem que ter um processo estruturado de gestão de riscos. Esse processo, no fluxograma que tem lá no PMBOK, ele te define quais são as principais etapas de planejamento, de execução, de controle. Agora, como fazer a execução, muitas vezes você tem que escolher uma metodologia dependendo da área que você está atuando. Então, por exemplo, se você quer fazer uma análise de riscos voltadas para a segurança, você vai ter uma técnica de análise de risco de segurança. Pode ser um RASOP, pode ser uma outra técnica de análise de risco de segurança. Se você está fazendo análise de risco empresarial, você vai ter uma outra técnica de análise de risco, né? Então, eu acho que aí é que se encaixa a metodologia ágil, né? Em que você, no momento que você faz o detalhamento do teu escopo em entregas menores, essa determinada entrega aqui, essa aqui eu vou usar uma metodologia ágil. Essa é a minha visão. Eu não sou muito prático, né? Eu não utilizei muito, né? Não posso falar muito. O José Eduardo vai falar na sequência um pouco sobre metodologias ágeis, mas eu entendo que está mais voltado para a metodologia ágil para o como
do que para a gestão macro do projeto, né? Aqui a gente está falando de uma gestão macro em que vai desde a gestão do recurso, né, de como obter um determinado recurso e gerenciar esse recurso, seja ele um trator, seja ele uma chapa metálica, mas também altamente importante recursos, pessoas, equipes, como gerenciar essas equipes, né? Então, esses comos são muito diferenciados e que aí eu acho que é onde essas metodologias se encaixam perfeitamente em determinadas situações, tá? Não sei se ajudei. Sim, então, entendi. Ficou claro, mas obrigada. Sim. Eu queria também só ressaltar um pouco aqui que o histórico do PMI ele foi criado, né, como um corpo de conhecimento a partir da experiência grande que a indústria, a gestão de projetos, ela começou com, assim, como formalmente a se virar uma disciplina, né, da administração, quando com a pesquisa da NASA, com aquele corpo de conhecimento que a NASA teve em fazer um projeto, né, que a NASA tem programas assim, excepcionais, né, e para coisas como, por exemplo, refinaria, que é o caso que o Carneiro falou aqui, são coisas que assim, tem uma cara, né, tem um escopo bem definido. Mas eu vou falar agora na sequência um pouco sobre metodologias ágeis e vou explicar no começo qual é a diferença principal entre os métodos ditos tradicionais e os métodos ágeis, né? Ok, então o Eduardo prossegue aí. Bom dia, pessoal. Me apresentar aqui formalmente para os que não me conhecem. Já conheço algumas caras aqui, estou vendo aqui nas pessoas, né? Sou Luiz Eduardo Marinho Carneiro, sou engenheiro mecânico formado pelo UFRN, sou MBA em gerenciamento de projetos aqui na FGV, no Rio de Janeiro. Sou mestrando em engenharia mecânica do programa de engenharia mecânica da COP, aí com vocês. E também estou fazendo o MBA em gestão sustentável de energia, programa do PPE, né? Em cooperação com a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. Assim, no meu currículo sobre gerenciamento de projetos, além da parte formal, né, de educação, eu fui gerente de projeto num projeto de inovação quando eu morei na Alemanha, quando eu fiz o mestrado lá, em algum projeto de conceitos alternativos de emissão sonora em veículos elétricos, e atualmente eu estou gerenciando 2 projetos de P&D no IDIF, que é onde eu e o Felipe e o professor Juliano trabalhamos. Bem, e só pegando o gancho aí da pergunta da Isabela, obrigado, queria falar um pouco sobre assim, o que são essas metodologias tradicionais, né, que o Carneiro falou agora há pouco, né? Essas metodologias tradicionais, ela vem de um corpo de conhecimento das áreas, principalmente das áreas de engenharia, né? Apesar da gestão de projetos ser uma área considerada da administração, a origem deles é na engenharia. Então, o modelo deles que o pessoal chama, quando fala muito em metodologias tradicionais, o modelo em cascata é justamente isso, que primeiro você faz você divide o que você quer fazer em entregáveis, né, fáceis, e aí você tem uma sequência de etapas que você faz lá para conseguir atingir o que você quer, né, seja uma refinaria, seja um software, alguma coisa assim. Isso é a parte mais antiga da gestão de projetos como disciplina, e eu deixei aqui esses tablets aqui de pedra, né, dizendo que muitas vezes você faz um projeto e você escreve em pedra, né, o que é o escopo, o tempo, o custo e qualidade, mas não necessariamente funciona. A origem, sim, das metodologias ágeis, que eu vou falar, é que o pessoal, as metodologias ágeis foram desenvolvidas mais pelo pessoal de software, porque eles sentiram que eles tinham necessidade de ser um pouco mais ágil, mudar um pouco mais a mudança, porque eles lidavam muito com clientes que muitas vezes não sabiam nem o que eles queriam direito, né? Então, o escopo fica comprometido. O principal drive é o tempo, o custo também é um pouco comprometido, e a qualidade também. Então, mas por que existia isso? Então, como eu falei, a origem um pouco do gerenciamento de projetos vem da NASA, né? O pessoal na NASA é muito preocupado com a documentação, documentar o que está acontecendo, o que está sendo feito em software. Eles viram que estavam gastando muito tempo documentando como o software funcionava do que realmente fazendo o software, né? Então, eles pararam, não, estamos fazendo um documento ou um software, né? Aqui dou um exemplo, por exemplo, da Margaret Hamilton, né? Que foi quem escreveu o código que levou o homem à Lua, o programa Apollo 11, e aqui, esse aqui é o código.
Então, você vê que, poxa, mas é desnecessário documentar? Não, não necessariamente. Só que nem todo software que você vai fazer vai levar você à Lua, né? Então, levar uma pessoa à Lua é importante você ter muita coisa documentada, né? Se tiver um erro, você vai saber onde agir. Mas o pessoal de Ágil descobriu isso, que eles estavam gastando muito tempo fazendo documentação, descobrindo, tendo que explicar como funcionava o software do que realmente fazendo o software em si. Então eles pensaram, não, vamos ser um pouco ágil. Mas o que é ágil? Então esse pessoal, foram 17 gerentes de projetos da área de TI que se juntou em 2001. Você vê aqui que 2001 não faz muito tempo, né? Então essa questão da agilidade, ela meio que foi desenvolvida em paralelo com a gestão de projetos do PMI. Eu acho que em 2001 nem o primeiro PMI do Brasil existia ainda, né? Então o primeiro cara que foi certificado PMP, né? E o que é que eles falaram? Não, nós vamos dizer assim, vamos criar uma filosofia, uma cultura diferente de fazer gestão de projetos mais voltado para software, sempre deixando claro, né, que eles estão falando de software. Que o que é? Os indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e ferramentas. Isso aqui é atingindo a burocracia, né? Então você pensa, não, as pessoas, eu conversar com um cara, com meu colega, é mais importante do que eu ter que ficar aqui preenchendo formulário. E o software funcionando é mais importante que a documentação abrangente. A colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação do contrato. Isso aqui é no contexto americano, né? Que o pessoal tudo tem que estar escrito no papel, tem que ser contrato, porque senão dá processo. Se você fizer alguma coisa que um cliente pediu e ele depois mudar de ideia, ele vai lhe processar, alguma coisa assim. Então, e eles pensaram, não, a gente está numa área nova, que é a área de TI, né, uma área que ela é dinâmica, são pessoas que são bem engajadas, elas são mais abertas, então nós temos que colaborar mais com o cliente e trazer ele para dentro do projeto, né. E aqui você vê que respostas rápidas a mudanças são mais importantes do que planos pré-estabelecidos. Isso aqui é importantíssimo na agilidade, eu acho que é o que diz o nome, né, ágil, pois você vê que uma coisa não funciona, tem que mudar logo. É o nosso caso, por exemplo, na pesquisa, né, que a pesquisa ela tem que ter um gerenciamento de mudança bem ágil, porque você planeja uma pesquisa, mas você não sabe o que vai fazer, o que vai encontrar. Então, a mudança tem que ser bem solta, né. Sim, desculpe, esse manifesto ágil, né, esse aqui é só um resumo, ele está disponível nesse site aqui, é Agile Manifesto, e você pode ver lá quem assinou, até várias pessoas vão assinando, mas essa parte aqui do manifesto ágil é o princípio filosófico das metodologias ágeis, né, mas como comparar a metodologia ágil às metodologias ditas tradicionais, né? Assim, óbvio, essa tabela aqui, ela tá meio enviesada, né, para o pessoal de ágil, eles gostam muito de usar isso aqui. Você vê, por exemplo, que aqui eles falam, burocracia e formalização, mas não necessariamente burocracia e formalização é ruim, né. Então, aqui, é sempre adaptação, você falar muito com as pessoas, liderança, times auto-organizáveis, autonomia, comunicação informal, funcionalidade, em contrapartida ao que é feito, ou era feito, né, nas metodologias tradicionais que são regidas pelo PMI dos Estados Unidos, né, principalmente no continente americano, mas na Europa tem outras coisas, né, e que tende a ser mais burocrático, mais formalizado. Não, vamos seguir um planejamento certo, seguir o planejamento, foco no planejamento, foco no custo, foco no escopo. Mas outra coisa que é um erro bastante comum quando se fala de metodologias ágeis é que elas não são metodologias, né? A metodologia é um corpo de métodos, procedimentos e regras, né? Mas o princípio básico das metodologias ágeis é não ter métodos bem definidos, não ter muitos procedimentos bem definidos, e as regras são também não bem definidas, né? Então, eu diria que o pessoal gosta muito da palavra framework ágil, né? Mas, assim, essa terminologia, metodologia ágil, ela, por si só, ela é errada, né? Mas, mesmo assim, ainda é usada. Eu, assim, vou falar aqui um pouco, o meu foco vai ser mais explicar o que é agilidade, porque o pessoal já quer saber logo como é que se usa Lean, como é que é o Scrum. Eu vou explicar um pouco aqui do Scrum, porque ele traz alguns conceitos básicos, né? O Scrum, ele foi criado
Alguns dizem que ele foi desenvolvido no Japão, né, quando o Japão era o que a China já foi, né? O Japão, ele passou por um processo de ser aquele país que as coisas baratas, mal feitas eram fabricadas e passou a ser o que hoje é. O Japão hoje é referência em confiabilidade, referência em tecnologia, né, em qualidade. E depois o pessoal nos Estados Unidos, eles foram formalizando o que se chama de Scrum, né? Quem não sabe o que é o Scrum, ele é uma etapa do jogo de rugby, né, em que as duas equipes, elas se entrelaçam e ficam disputando a bola, né? Então, por que o pessoal usou Scrum? Porque perceberam que não, a gente tem que ter uma equipe pequena, uma equipe que vai nos ajudar a vencer uma etapa por etapa. Então, ela vai, igual no rugby, né, o Scrum, ele vai indo passo a passo até um objetivo. E o passo é o sprint, que eles chamam, né? O sprint, ele sempre é alguma coisa, no máximo um mês, você faz ali, pega o pessoal e começa a desenvolver algo, em um mês está pronto, e é um entregável pequeno, releasable, é importante, né, algo que funcione, e a sacada do Scrum é que ele trouxe o cliente, né, que a gente chama aqui do stakeholder, com o papel do Product Owner. Então, o Product Owner, ele é o cara que pega os requisitos lá do cliente e joga aqui no Product Backlog. E aí o desenvolvimento do pessoal do Scrum, né, o time de Scrum, eles planejam um sprint, geram um backlog do sprint, né, e aí eles desenvolvem, né, às vezes tem reunião diária, tem reunião de refino de backlog, e aí joga um produto, uma caixinha entregável, né, e eles fazem um review e retrospectiva. Então, veja que aqui no Scrum não tem o papel do gerente de projetos, né? Interessante, porque não tem aquele cara que fica lá de cima, lá observando e mandando em todo mundo, dizendo, não, tem que ser feito assim, daquele outro jeito. A grande diferença que é a presença desse cara do Product Owner, ele é meio que híbrido, ele e não é parte do time, né, de desenvolvimento, mas ele faz parte do que... da parte aí principalmente de catalogar e dizer quais são os requisitos, né, de cada coisa que tem que ser feita. E o Scrum, ele é considerado ágil justamente por esse tempo de sprint pequeno, né? A maior parte das vezes é uma semana, 15 dias, pode ser até um mês, né? Mas uma coisa importante é que isso aqui, que o pessoal nos Estados Unidos chama de time boxed, né, que isso aqui está encapsulado num período de tempo, e não o contrário, não é que o escopo está encapsulado, é o tempo que está encapsulado. Então, as partes importantes do Scrum é justamente isso, que o cliente faz parte mesmo do desenvolvimento no papel do Product Owner, né, e o gerente de projeto, ele foi meio que virou um Scrum Master, né, o Scrum Master, na verdade, ele vira um facilitador, ele está ali para facilitar a vida do time de desenvolvimento, ele é um líder servidor, né, aquele que protege o pessoal de interferências externas, né, no caso aí, o pessoal da organização querendo, será que o pessoal do seu time aí pode fazer alguma coisa aqui para ajudar? E aí o pessoal para tudo que está fazendo e pronto, acabou o sprint, né, e os outros obstáculos, né, por exemplo, acabou a internet aqui, que vai resolver, não, bota fulano para resolver lá, para falar com o pessoal. Então, outra coisa interessante que eu já te falei, que é baseado em interações, esse time é auto-organizável, né? Então esse time tem a total autonomia de como vão fazer as coisas. O papel do Scrum Master é garantir a obediência Scrum. E uma coisa interessante que eu destaquei aqui por exemplo, Planning Poker, né? Que o pessoal é tão auto-organizável que eles têm um baralhozinho para decidir, quanto tempo será que a gente vai fazer para desenvolver tal funcionalidade. Aí eles jogam esse pokerzinho e decidem por consenso, né? Dito isso, eu gostaria eu expliquei sobre Agile, né, expliquei um pouco sobre Scrum, e eu queria estudar aqui o Spotify. O Spotify, ele é um estudo de caso interessantíssimo, porque eles eram uma empresa que começou em 2008, eles tinham um pouco mais de, 15 mil assinantes, depois que terminaram, foram lançados, e hoje em dia tem 138 milhões de assinantes premium, né? Então eles tiveram um crescimento exponencial. E o que foi que aconteceu com o Spotify? Para eles crescerem tão rápido assim. Então, eles criaram uma cultura de empresa, né? Que a gente já está fugindo um pouco da parte de gerenciamento ágil, do que são o gerenciamento de projetos em si, está passando um pouco mais cultura organizacional, né?
eles perceberam que no começo o Spotify era uma empresa de Scrum, como toda empresa de software naquela época, todo mundo apaixonado pelo Scrum, virou uma religião. O cara que desenvolveu o Scrum foi um dos caras que fez o Manifesto Ágil, né? Então, o cara do Scrum Master lá, ele às vezes ele era mais fiel ao Scrum do que a realmente ser ágil, e eles transformaram esse papel, disseram, não existe isso, não tem mais Scrum Master, vamos voltar às origens do Agile. Então vai ter um coach de Agile, né? Então o ágil é muito mais importante que o Scrum, os princípios são mais importantes do que as práticas, e o líder é muito mais servidor do que um mestre, né? E porque eles viram que as engrenagens aqui do Scrum começaram a emperrar um pouco, né? Então eles viram, não, a gente não está virando mais ágil, a gente está virando tradicional, então aqui estão obedecendo regras, né? Então a principal moto lá do Spotify são que as regras são um bom começo, mas elas podem ser quebradas quando necessário, né? Então, qual foi as sacadas que eles tiveram para ser ágil, né? Eles pensaram, não, em vez de a gente desenvolver aqui um software por completo, em que eu vou fazer cada parte, quando tudo estiver pronto, nós vamos lançar, né? Não, eles pensaram, não, o lançamento das coisas é fácil, né? A rotina, ela é feita para que haja lançamento. Então, aqui a gente tem uma equipe que está focada em fazer a coletânea, tem outra equipe que está focada em fazer a funcionalidade lá do player, né? Outra equipe aqui focada em playlist, uma equipe aqui em iOS, e elas são integráveis ou não. E eles criaram a questão dos release trains, né? Que do mesmo jeito que numa estação de trem, os trens partem em horários pré-determinados, importando ou não quem esteja dentro, a mesma coisa ocorre com as features do software, né, do Spotify. Então, nessa semana aqui, esse time está trabalhando nessa feature A, o time terminou a feature B e começou a D, e aqui essa equipe aqui está fazendo a C. Pô, mas a D não está pronta. Vai esperar, não. Lança ela aqui com a feature D desativada, não visível, né, invisível, e aí no próximo trem de desenvolvimento ela é lançada, e aí assim vai. Isso aí trouxe uma agilidade enorme pro time do Spotify. Opa. Mas e como é que se organiza isso? O que é que eles fizeram? Eles fizeram com que eles dividiram as equipes no Spotify em squads, né? Esse aqui é um squad. Então, cada squad tem no máximo 8 pessoas e eles são auto-organizáveis, têm autonomia total. Eles criaram uma cultura de comunidade, né? Então, não existe aquele modelo tradicional, aquele fluxograma hierárquico tradicional, em que tem um gerente de uma equipe de 6 pessoas, vamos dizer assim. Não, aqui tem um squad, tem várias pessoas de várias disciplinas. Nesse squad, eles são responsáveis por exemplo, tocar o app do iOS. Então, tem ali desde um desenvolvedor de software, tem um cara que programa Java, alguma coisa assim, que está especialista no API do iOS, e dentro dessa estrutura tem as tribos, que são a comunidade com objetivo comum, seja, por exemplo, América do Norte, ou então América do Sul, e tem os capítulos, né? Os capítulos são profissionais que têm a mesma competência. Essas pessoas aqui, elas conversam entre si, isso seja não pessoalmente, porque o Spotify é muito espalhado, né? Tem muita gente nos Estados Unidos, muita gente na Suécia, que é a origem do Spotify, né? E também temos as guildas, né? Que são pessoas, por exemplo, cara, eu tenho interessado em gestão de projetos. Tem um cara na equipe tal lá nos Estados Unidos também interessado na equipe de projeto. Então eles formam uma guilda, a gente se junta depois de um tempo, regulares, mas não tão regulares, né? E nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? E já o capítulo também, eu esqueci de falar, é que a importância deles é que eles têm a mesma competência, né? E tem um cara que é responsável pela mentoria desse pessoal, né? Então, por exemplo, esse capítulo aqui tem um cara aqui que ele mentora esse pessoal aqui, de vários squads, mas ele não é assim, formalmente o gerente, o chefe de ninguém aqui. Isso é uma parte, assim, essa parte do hierárquica do Spotify que eu tô falando aqui, você vê que não tem a figura tradicional de gerente, porque o estilo de gerenciamento, de liderança do escandinavo é diferente do nosso, né? O brasileiro é extremamente hierárquico, né? Nós somos extremamente militaristas, vamos dizer assim, como a cultura latina, mas o escandinavo, ele assim, tem uma experiência morando lá, trabalhando lá,
é que eles são totalmente horizontalizados, né? Você trata o presidente da empresa com oi, fulano, tudo bem? E não tipo, caro senhor, vossa excelência. Então, voltando aqui um pouco sobre os squads, né? Eles são autônomos, autogerenciáveis, multifuncionais, eles têm responsabilidade de desenvolvimento ponta a ponta. Isso é importante porque você, às vezes, uma equipe faz uma coisa e, não, aquele fulano que vai testar, esse cara aqui que vai implementar. Não. Desde o design, entrega, manutenção e operação. Eles são responsáveis por tudo. Então, cada esquadrão ele tem uma missão específica, ele tem que segue uma estratégia de produto, que tem os objetivos de curto tempo, que tem que ser alinhados aos objetivos da empresa. Por exemplo, aqui, como o foco deles é ser completamente colaborativo, né? Esse aqui é um exemplo de como as salas deles são organizadas. Vocês veem que todas as paredes são quadro branco. Aqui tem um pessoal que fica aqui trabalhando, né? As mesinhas, tem um sofazinho, que aí o pessoal, não, vamos discutir alguma coisa aqui. Tem uma sala de reunião aqui atrás, mas a importância é sempre ter esse ambiente agradável tem até umas caixas de cerveja aqui que eu vi, mas agradável de se falar, né? De conversar e colaborar. Então, isso aqui virou moda, é um pouco de infantilização do trabalho. Talvez, gamificação sim, mas é porque eles perceberam que tendo essa cultura mais fácil, mais leve, bem lubrificada, as coisas andam melhor, né? E a questão da autonomia, por exemplo, eles focam muito em que cada esquadrão ele é bem autônomo. Isso significa em tudo mesmo. Por exemplo, eu aqui, nesse esquadrão aqui, eu não fico dependendo desse esquadrão aqui para lançar alguma coisa, porque aí meu trabalho já fica comprometido, já estoura meu cronograma, eu dependo da equipe tal fazer tal coisa para poder fazer Y. Não. Cara, eles não, isso aqui não dá certo, né? Então, cada esquadrão ele tem um jeito de falar. Então, o esquadrão X usa Scrum, usa Scrum. Esquadrão X usa Lean, usa Lean. Outra XP, usa XP. Então, depende de cada esquadrão, mas eles não são muito, vamos dizer assim, acoplados, mas eles são completamente alinhados, né? E o alinhamento, ele dá autonomia, a importância total da autonomia. Outra coisa importante nessa estrutura do Spotify é que eles são completamente open source, né? Assim, não externamente, por exemplo, eles não lançam código, quer dizer, eu não sei dizer, se eles lançam código para o público em geral, mas eles são completamente open source internamente. Então, isso significa que, por exemplo, eu preciso implementar uma feature tal aqui, preciso que apareça tal coisa aqui no meu aplicativo. Mas o Esquadrão 2 já fez. Vamos falar com eles aqui para fazer para a gente? Não, vamos buscar o código-fonte lá e nós mesmos vamos implementar, que aí a gente não atrapalha o Esquadrão 2 e também a gente não fica dependendo de ninguém. Então, o open source interno, ele é muito bom que ele evita a ociosidade, né? Tipo, eu estou esperando fulano tal, esquadrão tal fazer uma coisa pra gente, e aí a equipe está completamente ociosa. Não. Então, a gente vai descobrir como fazer. E revisão por pares é o padrão, isso é muito importante, porque a revisão por pares é extremamente importante para desenvolver código e tudo, né? Mas, em geral, nesse caso específico é bom porque esse pessoal desenvolveu esse código aqui e eles estão julgando aqui, vão dizer, cara, eu acho que tem uma coisa que pode melhorar aqui. E as coisas os padrões, eles são formados por polinização, né? Então, tipo, eu faço tal coisa aqui, uso uma ferramenta, eu escrevo código de um jeito aqui e essa equipe aqui escreve o código de outro jeito. E aí, por exemplo, esses caras vêm aqui, não, como é que vocês fazem isso? Eu faço isso aqui. Então, essa abelhinha aqui vai polinizando as equipes e a padronização de facto é atingida por esse tipo de polinização. Então, você balanceia, né, a consistência com a flexibilidade e você padronizar as coisas, ela não está escrito não, temos que ter tudo padronizado, né, igual a maioria das empresas, não. Aqui a importância é ser existir meio que um consenso cultural do que como é bom fazer. E para permitir isso, não adianta a gente exige um nível de liderança bem específico, né? Aqui o cara lá, ele falou, dividiu liderança, né, entre no gráfico como dar autonomia e como essa autonomia traz um alinhamento das equipes, né? Por exemplo, você tem uma baixa autonomia e um baixo alinhamento, então fica todo mundo perdido aqui, ninguém sabe para onde ir. Se você tem lá um alto alinhamento
e uma baixa autonomia. Isso aqui é o papel do chefe, né? Esse cara aqui é o chefe, a gente precisa construir uma ponte aí para cruzar o rio. A equipe vai lá e constrói uma ponte. Será que construir uma ponte é melhor? Não sei. Então, você dar uma alta autonomia e um alto alinhamento é melhor. Então, o líder, ele chega e fala, não, nós precisamos atravessar o rio, descubram como. Aí a equipe, não, vamos pensar aqui como fazer e resolva, né? Ou então você tem uma baixa autonomia, quer dizer, uma alta autonomia e um baixo alinhamento é ruim, né? Tipo, o líder está aqui pensando como é que... espero que alguém esteja trabalhando no problema do rio, né? Aí fica todo mundo perdido fazendo aleatoriedades. Então isso aqui é o que permite que esse tipo de liderança, né, que vem da cultura escandinava, empresarial hoje em dia, é que eles... É escandinavo e também um pouco de software, né? O pessoal de software é bem assim mesmo, bem livre, que permite esse alinhamento do Spotify. No caso aqui, esse pessoal aqui é microgestão, né? O chefe fica indo em cada um e dizendo, não, você faz tal coisa, você faz tal coisa. Então não tem um alinhamento de equipe, né? Para fazer um bem comum, né? Esse aqui é o chefe, é o Frankenstein, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. E é o caso do que acontece no Spotify, né? E outro foco grande, importante deles é a motivação. Então, você vê, esse aqui é um e-mail interno deles, né? Falaram, nossa pesquisa de satisfação dos empregados diz que 91% das pessoas gostam de trabalhar aqui, e 4% não gostam. Claro que isso não é satisfatório, né? Então, tipo, eles ficam abertos. Se você não está feliz, por favor, venha falar conosco. Não é toda empresa que faz isso, né? A maioria das empresas está nem aí para o que acontece. E eles acreditam muito que o caos é mais efetivo do que a burocracia. Realmente, aí tem que ter cuidado, né? Não necessariamente, mas no caso do Spotify isso funciona, né? Porque a cultura permite com que o caos traga agilidade e não a burocracia, né? Então o foco deles é sempre pessoas, né? As pessoas são mais importantes do que tudo. Então a confiança ela é mais importante do que o controle, né? Isso aqui é uma questão de liderança cultural da empresa e você tem que recrutar pessoas com esse perfil, né, que consiga trabalhar com confiança. Lá também eles não focam em ego política, então não tem questão de ficar fazendo política interna para ganhar cargo gerencial, por exemplo. Você não tem medo de fazer as coisas, de levar uma bronca. O ego não importa. E eles falam muito, né? Ágil em escala requer confiança em escala. Então é isso, pessoal. Acho que eu não botei a fonte aqui, depois eu te passo, mas eu baseei todo esse meu material em alguns vídeos que chamam a cultura de engenharia de software do Spotify. Tá no próprio site do Spotify, depois eu passo o vídeo. Mas é isso, a parte de ágil que eu tinha para falar era isso. Não joguei aqui eu poderia ter jogado aqui todos os frameworks ágeis, né? Mas eu acho que não ia ser interessante. Eu achei interessante trazer um caso aqui que funcionou e muito bem, né? Salvar aqui as anotações. Mas é isso aí, estou aberto a perguntas. Acho que eu respondi um pouco, né, Isabela, a sua pergunta. Respondeu sim, Luiz. Acho que fez todo sentido mesmo. Essa questão de as empresas nesse estilo, né, de software, tipo a Spotify, terem essa preferência pela metodologia mais ágil. Eu queria fazer uma pergunta, acho que são duas, na verdade. A primeira, e aí fica, acho que um pouco em aberto para ambos, porque eu fiz parte da equipe de competição, né? Acredito que muitos de nós no ambiente universitário também tiveram essa oportunidade, e lá a gente acaba tentando aplicar alguma espécie de metodologia de gerenciamento de projeto e coisas nesse tipo. E uma das coisas que a gente começa a perceber é que hoje existem muitas coisas, né? Então, você falou do Scrum e, enfim, metodologia ágil no geral, existem algumas. E também em termos de ferramental, existem muitas ferramentas, né? Digital, online, há quem faça ainda, né, Kanban de
analógico, mas hoje existem uma série de ferramentas, ClickUp, Trello, enfim, e todas elas de alguma forma estão disputando aí pelo mercado quem vai virar, digamos assim, um Google, né? Uma referência de ferramenta que todas as empresas vão passar a lançar a mão e usar, e, enfim. Uma das perguntas é isso: vocês acham que esse mercado, de ofertas, né, seja de metodologias, seja de ferramentas para atender essas metodologias, ela está tendendo a saturar, se a gente está chegando numa bolha que isso vai ser, digamos assim, largado de mão daqui a pouco, ou a gente vai convergir mesmo para uma solução mais ampla que abrace tudo? E a outra pergunta já está muito extenso, mas fica aí como uma vírgula: por que a gente não aprende nada disso na faculdade? Pois é, Matheus, sobre as ferramentas, eu diria assim, eu acho difícil que vai existir uma ferramenta que vai resolver o problema de todo mundo, né? Por exemplo, o Google, ele não é uma ferramenta que resolve sua vida toda, né? Eles tentam fazer isso, né? Mas aí o objetivo deles é outro, né? Capturar por completo, né? A diferença por exemplo, das ferramentas, por exemplo, Trello, Monday, sei lá, inúmeras outras de metodologias. Acho que, na verdade, isso aí nada mais é do que o Kanban, né? E é ser legalzinho, fácil de usar, mas eu acho que você viu ali nas fotos do spot da sala de squad no Spotify, os caras vão no papel e no quadro mesmo, porque eles acham que a interação interpessoal é mais importante do que uma ferramenta, né? Então você tem que ter cuidado quando achar assim, não, estou procurando a ferramenta perfeita, não é bem assim não, sabe? Você tem que ir ao fundo ao que é a metodologia, o que é que a Ágil prega, né? A religião Ágil prega, e aplicar da forma que é melhor para a sua organização. Eu acho que, assim, em equipe de competição, o maior problema de usar uma ferramenta, cara, é a aderência, né? Eu tentei usar o Trello no projeto que eu gerencio, a gente tenta usar, mas mesmo assim a aderência é baixa. Então, o que conta mais é o cara a cara. Então, tem que ter cuidado, assim, de dizer, não, vai ter alguém que vai dominar tudo. Eu acho difícil, muito difícil, porque isso aí, ferramenta ágil é mato, né? Tem uma atrás da outra aí, fica surgindo, acho que é difícil chegar no consenso mundial, não, essa é melhor, até porque pode mudar tudo, né? Acho assim que ferramentas sempre vão existir, sempre novas ferramentas vão ser criadas, tá? O importante, eu acho que na nossa trajetória profissional, e principalmente no mundo que a gente vive, que é o mundo hoje do conhecimento, o importante é como é que está equipada a sua caixa de ferramenta como profissional, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, na medida em que você caminha na obtenção de conhecimento, na acumulação de experiências, você vai utilizar a ferramenta e a metodologia que seja mais adequada para a situação que vai se colocar na sua frente. Então, por isso é muito importante você ter uma boa caixa de ferramentas. É igual o mecânico quando vai abrir o motor do seu carro, tá? É importante que ele tenha uma boa caixa de ferramentas, porque se precisar de uma determinada chave e estiver faltando, a improvisação pode estragar o motor. Então, esse é um ponto que acho que nunca vai saturar, desculpe falando, o mercado sempre vai ofertar coisas novas, né? E a lacuna do aprendizado na faculdade, né? Eu acho que hoje existe dentro da universidade, o tempo que eu terminei, tá? Então, assim, estou falando, eu entrei na faculdade em 1980, tá? Então, saí da faculdade em 84. E estudei, realizei banco de escola durante toda a minha vida profissional, tá? Então, acho que a faculdade ela é o início, ela é só o comecinho da tua vida profissional. Até hoje eu estudo, tá? E ultimamente tenho dedicado um determinado tempo da minha agenda para estudar, tá?
E eu acho que é isso. É você, todos nós, né? Todos nós como engenheiros, né? E profissionais, a gente vai... Não tem como a gente parar um dia, nunca vai ser suficiente. A gente vai estar sempre estudando, sempre com curiosidade e sempre aumentando nossa caixa de ferramentas, a ponto de a gente ter que trocar a própria caixa, né? E comprar uma caixa maior e assim por diante, tá? Essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu queria só pontuar uma coisa em relação a quando a gente fala de Scrum e essas metodologias. Existe uma diferença fundamental, tá, gente? Porque quando a gente olha o Spotify, né, o Spotify em si, ele não é um projeto, ele é uma empresa, né, que tem um propósito e que essa empresa vai evoluindo ao longo do tempo e, para isso, ele cria um portfólio. Tá? É um assunto que eu não entrei na área de gestão de projetos, porque a gente ia abordar basicamente a própria gestão de um projeto singular, mas o que o Spotify ele faz e todas essas empresas de software fazem é isso, é que eles sempre têm um portfólio de projetos. E esse portfólio de projetos produz esse backlog que foi mostrado aí, que é a entrada principal dos Scrums. Aí a metodologia, eles vão lá na caixa de ferramenta e escolhem o Scrum. Tá? Mas uma coisa interessante, né, que eu acho que pode também ficar como mensagem para todos nós, é a abordagem que eles dão à cultura, né? A importância que a empresa dá à cultura da empresa, né? Os elementos culturais que eles cultivam, né? Por exemplo, a autonomia das equipes ao invés do controle excessivo. Né? Eu falei na metodologia tradicional, você tem o controle, e num projeto você tem o controle de quase tudo. Né? Mas, no caso dessas empresas flexíveis, ágeis, a autonomia é fundamental. Mas para você sair do controle para passar para a autonomia, primeiro, você precisa de uma equipe motivada. Então, o trabalho da motivação, o trabalho de como motivar, né, ele é um trabalho da liderança fortíssimo, tá? E confiança. Né? A gente não consegue trabalhar com autonomia se não existe uma relação de confiança entre equipes e da empresa com as equipes e da equipe com a empresa. Então, a confiança é base fundamental, né, desse elemento cultural, né, dessas empresas, que trocam, e com muita razão nós deveríamos trocar, né, o controle pela autonomia. Mas a autonomia, ela, além da confiança, e para que você construa confiança, você tem que quebrar a hierarquia. Né? Então, a hierarquia, ela, como elemento cultural nosso, na nossa sociedade, é um elemento que, nesse aspecto, prejudica o nosso desempenho. Por quê? Prejudica porque mina a nossa confiança. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse mantra, essas coisas que a gente escuta hoje, na gestão, e vocês futuramente todos serão gestores, vocês precisam entrar um pouco na compreensão dessa cultura, que é a cultura brasileira, a cultura nacional, as diferenças que existem entre os anglo-saxões e a nossa cultura brasileira, e como trabalhar essa cultura dentro da empresa ou dentro do projeto que vocês estão gerenciando. Tá? Então, falando como esse contínuo, né, que a empresa como contínuo, que ela muda e evolui o escopo, sempre tem um escopo adicional, porque, na verdade, não é um escopo adicional, é um projeto novo, é um projeto adicional. Isso a gente vê em empresas que são intensivas também em desenvolvimento. Né? A própria Petrobras é uma empresa assim, ela só trabalha com portfólio, ela não consegue trabalhar com um único projeto. Então, tem dezenas e centenas de projetos acontecendo ao mesmo tempo na companhia. Então, se eu tenho um projeto que eu estou colocando agora um campo em produção, eu tenho outro projeto que está trabalhando na perfuração do primeiro poço para fazer uma descoberta de um novo campo. Por quê? Porque a produção de petróleo é declinante e você tem que estar suprindo
continuamente de novas descobertas e novos projetos para você manter pelo menos o patamar que você produz hoje. Então, essa é uma filosofia assim que eles trabalham muito. Eles têm um portfólio muito definido, e isso é característico dessas empresas e de empresas que demandam. Esse portfólio é gerenciado e ele é implementado projeto a projeto, e a cultura como elemento fundamental, é o elemento de liga de todo esse trabalho, tá? É isso. Eu só queria dar um adendo, assim, como eu me formei não faz muito tempo, né? Formei em federal também, fica aquela questão, porque a gente não aprende isso na faculdade. Cara, eu acho que a maior lição que a universidade, principalmente a federal, dá é criar em você esse anseio por conhecimento, né? Você se virar em como fazer. Você fica com raiva do professor que chega e diz, não, te virei que você não é quadrado, mas tipo, poxa, isso aí é extremamente útil, né? Você se descobrir como fazer passo a passo. Não é toda gente que se sente confortável fazer isso, não. E eu vejo que tem muita empresa que, tipo, não, só contrato gente federal, porque sabe que na federal o cara aprende a se virar para aprender, né? Então, acho que desenvolver essas habilidades analíticas, como fazer, resolver um problema, passo a passo, como descobrir, como procurar a ferramenta certa para fazer, como estudar aquilo. Eu acho que isso é a maior lição que a universidade dá a gente. Porque se você for parar, bicho, engenharia mecânica tem muito, eu acho, é uma das engenharias mais abrangentes, né? A gente estuda desde fluidos até engenharia de materiais, ciências de materiais, alguns estudam elétrica também, pô, muito abrangente, né? Então, eu diria isso. Gestão é importante, mas acho que o foco tem que ser outro. Eu acho que hoje em dia você tem que sempre se especializar o máximo possível em várias áreas diferentes, né? Pelo menos eu sou assim, eu sou meio, tenho um pouco de déficit de atenção nesse lugar. Eu não tenho um foco, minha carreira não é tipo, eu vou focar em fazer X, eu vou aprender tubulação, só tubulação de, sei lá, de refinaria de petróleo na Arábia Saudita que funciona. Não, eu procuro, o que me interessa eu vou procurar aprender e me aprofundar, sabe? Compartilho exatamente esse mesmo sentimento. Também na minha pouca vivência profissional, eu tive o prazer de trabalhar com pessoas de diferentes formações e tudo mais, mas eu percebi que realmente o pessoal que tem um pulo do gato é o pessoal que teve uma formação muito mais sólida e que não se preocupava com o ferramental, né, mas se preocupava em buscar uma solução e correr atrás daquela solução. Esses são os profissionais que realmente, assim, disparadamente se destacam e que são visados por qualquer empresa e qualquer time. Falando um pouco também das coisas que a gente comentou, aqui no laboratório, o Luiz sabe disso, a gente está fazendo até um experimento, né? Cada projeto estava usando uma ferramenta diferente. No fundo, é exatamente a mesma coisa, um Kanban bonitinho, colorido, com mais ou menos funcionalidades. A gente falou, um vai usar a Asana, outro vai usar o Trello, outro vai usar o Gira. No final das contas, todo mundo se perdeu, ninguém aderiu, nem a gente mesmo consulta com a frequência que tem que consultar. Então, esse negócio de gestão da mudança realmente é muito interessante. Se não começar do day one, não começa nunca mais. A galera tem que estar realmente na mesma frequência, na mesma vibe de querer tocar esses assuntos. Com questão também de comunicação, cara, essa questão também do líder, alinhamento e tudo mais, comunicação é muito importante. Comunicação gera confiança, comunicação ajuda na solução de problemas. E problemas de comunicação, acho que vocês vão saber até dar exemplos melhores do que eu, acontecem tanto em times pequenos e principalmente em times muito grandes, né? A escalabilidade, a velocidade da informação, o jeito que você bota a mensagem, o jeito que a pessoa recebe aquela mensagem. E eu acho que isso que gira toda essa questão de gerenciamento, principalmente essas questões de metodologias ágeis, né? O que o cliente quer, o que você vai entregar, como é que a sua equipe vai se comportar com relação a isso. Aí eu queria saber de vocês, pessoalmente o Carneiro, como é que é essa questão da comunicação em projetos maiores, se você viu que o pessoal mais técnico
tem dificuldade de se expressar ou deixar as ideias mais claras possíveis para o pessoal que vai executar? Ou isso é só mito, só ficção? Tem algum exemplo para dar para a gente de como essa questão de comunicação em todas as áreas da cadeia, todos os elos da cadeia são importantes? Muito boa a sua observação. Eu acho que a comunicação num projeto ela é tão importante que ela é considerada uma área de conhecimento tanto quanto recursos, né? Tanto quanto tem a gestão do tempo. A comunicação é a forma como você consegue, né, exercer a liderança de um projeto e como você consegue agregar, né, a equipe nos objetivos do projeto, né? Então, gerir a comunicação de uma forma organizada, de você saber a quem comunicar, quando comunicar, manter, né, sejam os stakeholders a par de como as coisas estão acontecendo, né? No caso de vocês, que são gestores de projetos de P&D, vocês têm stakeholders, têm financiadores que precisam estar informados o tempo todo de como o projeto está evoluindo, né? Porque isso motiva, engaja o stakeholder, o financiador, até mesmo a tua equipe, né? A equipe que está executando o projeto, né? Porque comunicação é um dos elementos que gera motivação, né? É um elemento da formação dessa cultura que eu estava comentando. Então, esse é o tipo da área de conhecimento que a gente não consegue, né, estudar a fundo na universidade, mas que a gente precisa aprender, né? E aí, voltando àquela primeira questão, eu acho que o segredo, né, principal da formação que a gente recebe, que vocês estão recebendo, mais do que tudo, é que a gente aprende como se aprende. E na hora que a gente ir aprender como se aprende, não é só estudar e ter o conhecimento na cabeça ou o conhecimento anotado. Não é isso. O aprender que eu falo é o aprender a fazer, né? É conhecer, estudar, praticar e colocar aquilo em prática. Comunicação é um ponto como esse. Eu acho que a gente tem que aprender fazendo, tá? Claro que tem que estruturar, existe todo um conhecimento técnico que os profissionais da área nos repassam, sim, mas sem dúvida. Manter uma equipe motivada é manter uma equipe com conhecimento, é manter uma equipe sabendo onde ela está, sabendo para onde é que ela vai chegar e o porquê, principalmente. O porquê eu estou fazendo isso. A gente só se motiva se a gente sabe por que a gente está fazendo uma determinada coisa, tá? Tem uma pergunta aqui no chat. Matheus, né? Matheus Ferreira Gomes. Obrigado pela pergunta, Matheus, né? Você fala sobre como é que foi o desenvolvimento das nossas habilidades, né? Eu acho que foi aprender fazendo, ou seja, é sinônimo, né? Aprender e fazer, na minha visão, são sinônimos. A gente só aprende quando a gente põe em prática, tá? Então, aí é botar a mão na massa e fazer aquilo que a gente quer aprender, tá? E as situações da vida, os desafios profissionais é que vão forçando a gente a aprender em um determinado caminho ou outro. Isso não significa que você não vá dar um direcionamento em alguma coisa que você se motiva, ou que você, tendo uma visão de longo prazo, você enxergue, olha, tem uma necessidade que eu preciso aprender, tá? Então, me lembro bem que, eu vou contar um caso da minha experiência, eu, quando cheguei para gerenciar uma área industrial que chama Polo de Guamaré, no Rio Grande do Norte, eu cheguei numa área muito traumatizada após um acidente muito grave, com fatalidades, tá? E teve uma comissão, teve várias instituições, afastamento de pessoas, mas principalmente a grande tragédia foram as fatalidades, né? E naquela época, a gente atribuía que segurança era uma questão muito relacionada à segurança industrial, né? Aquela segurança ocupacional, eu vou chamar assim. Segurança ocupacional é aquela que está ligada no EPI, que está ligada
muito no indivíduo, né? E aquele acidente que tinha provocado todo esse trauma, ele não estava relacionado a um determinado indivíduo. Ele estava relacionado ao comportamento de algumas pessoas, mas principalmente tinha sido provocado por um somatório do comportamento no momento de execução de uma tarefa com o vazamento de fluido perigoso, que gerou um incêndio. Então, o acidente foi um incêndio que gerou fatalidades. Não vou entrar nos detalhes aqui dele, tá? Mas vem cá, mas assim, por mais que você estude segurança ocupacional, a gente não conseguiria, né, lá pelos idos de 2000, evitar esse acidente. O que está faltando? Né? Tem alguma coisa que deixa uma lacuna. E aí, nas discussões, né, a gente chegou à conclusão de que faltava uma outra disciplina muito abrangente também na área de segurança, que se chama segurança de processo, né? Que não tem o objetivo de evitar o acidente individual, daquele que se corta porque não usa luva, daquele que cai uma coisa na cabeça porque não tem um capacete, não. Era uma outra área muito voltada, muito desenvolvida na área, na indústria química, na indústria de petróleo, não estava tão desenvolvida no mundo até então, que é o seguinte: se você lida com um fluido perigoso, ele não pode vazar. Se você lida com um fluido inflamável ou um fluido combustível, que são coisas diferentes, você tem que trabalhar de uma forma que você não pode perder contenção daquele fluido, né, que era justamente o que provocou o acidente. E aí, quando você vai se aprofundar, o que é isso? É um mundo de conhecimentos, se abre um outro mundo de conhecimentos. Então, segurança de processo nos abriu a necessidade de desenvolver toda como aí você falou, Matheus, um soft skill completamente diferente do que não fazia parte do nosso mundo até então, né? Mas de fundamental importância, porque a gente estava lidando com vidas e a gente não podia mais permitir que fatalidades como aquela voltassem a acontecer. Né? Essa fatalidade aconteceu em 2003. E fomos buscar conhecimento do mercado local, DNV, essas empresas não tinham disponível, a gente teve que explorar esse conhecimento em outros lugares, né? E hoje eu diria assim, é uma área extremamente desenvolvida na companhia Petrobras, né? E também no Brasil, já com bastante especialistas, já com empresas de consultoria bastante estruturadas, e que, assim, foi um desafio, foi uma dificuldade, foi, na verdade, uma obrigação, né, nossa, desenvolver habilidades, conhecimentos e toda uma área de conhecimento trazer aqui para que fatalidades daquela forma não mais acontecessem. E de lá até hoje, graças a Deus, nenhuma outra fatalidade aconteceu. Mudou muita coisa, o custo aumentou, né? Mas eu acho que o fundamental, quando a gente trabalha com uma indústria, qualquer que seja a indústria que vocês vão estar envolvidos, né? Principalmente relacionada a produtos perigosos, é a vida como valor fundamental, né? As organizações humanas elas são criadas, elas existem para servir ao homem, à humanidade. Então, a vida é um valor fundamental, seja qualquer a vida humana, a vida marinha, a vida, tudo relacionado ao meio ambiente, toda a vida que a gente vê que existe, né, sobre essa nossa terra, tá? Então, assim, estou te dando, Matheus, um exemplo assim de como os desafios da vida nos colocam à nossa frente o desafio de buscar o conhecimento, aplicar o conhecimento para que um determinado objetivo ele consiga ser alcançado, tá? Isso vocês vão se deparar ao longo da vida profissional de vocês, mas o fundamental, aprender como se aprende. E entender que aprender não é ter o conhecimento teórico. Aprender é fazer aquilo,
funcionar na tua realidade, na tua casa, na tua indústria, na tua empresa. Sobre a questão das soft skills, né? Eu pensei, isso é um tema que o pessoal gostava muito de falar. Eu acho que isso está caindo em desuso um pouco. O pessoal diz, não existe soft skill, hard skill, né? Tudo skill. Mas eu acho que o mais importante, assim, para você aprender a lidar com outras pessoas é a empatia, né? Você ter a mente aberta, né? Então, você tá tratando com alguém, tentar se colocar nos pés dela, né? Nos sapatos dela, como eles falam em inglês. Ver como ela... Tentar entender um pouco como ela enxerga o mundo, né? Isso eu falo porque eu conheci muita gente de várias culturas diferentes, né? E às vezes você fica pensando, poxa, o cara tá fazendo ali porque ele quer me sacanear. Não, é porque você tem que pensar como ele foi construído, né? Como pessoa. Então, isso é importantíssimo, né? Você aprender, você tem empatia, eu acho que é a palavra-chave no caso, né? A maior dificuldade também que eu já sofri, que eu já tive, né, gerenciando projeto, foi justamente com isso também. Eu gerenciei um projeto lá, na Alemanha, o professor chegou na turma, era uma disciplina, ele chegou e falou, não, essa disciplina aqui é de projeto, a gente vai fazer aqui, montar uma equipe aqui, eu queria que vocês achassem um jeito aí de... carro elétrico não emite som, né, então é perigoso para pedestres, só emite som depois de, sei lá, 30 km por hora, dos pneus, né. Então é perigoso para os pedestres que um carro andando e os pedestres não escutam e sejam atropelados, né? Eu queria que vocês bolassem a ideia do carro emitir som sem usar alto-falante. Aí, tá bom, a gente montou a equipe. Ele me colocou como gerente do projeto, né? E aí a minha turma tinha gente da Índia, tinha gente da Turquia, Alemanha, enfim. E tipo, tive muita dificuldade com os indianos, porque os indianos, eles não são um povo só, né? São vários povos. E, tipo, eu já percebi que formava uma equipe que ia pesquisar sobre atuadores piezoelétricos. Os caras falavam uma língua, aí começavam a falar uma língua lá específica que eu não entendia nada. Isso aí poxa, você quer trabalhar a empatia ali com os caras e você não entende nem o que eles estão falando, é complicado, né? Mas não deixa eles e pronto, e começa a conversa boa e acho que é empatia. Eu acho que as coisas têm que ser leves, né? Não pode ser muito pesado. Posso complementar um pouco, Luiz, o que você falou? Pode. Matheus, o mais importante é isso, você querer se desenvolver, você querer buscar novos conhecimentos, novas habilidades. Começa por aí. E aí tem infinitas formas de fazer isso, né? Eu gosto muito de ler sobre o assunto também, mas certamente o mais importante você vai aprender vivendo, fazendo as coisas. Só que não adianta você se enclausurar, ler as paradas, ou achar que sabe, ou praticar aquilo com um pequeno ciclo, né, da sua convivência. Tem que se expor àquilo. Então, cara, você participa de equipe de competição, você depois vai assumir outros desafios, não tem que ter muita coragem, às vezes, de botar a cara a tapa, né? E você vai ter que se expor. Às vezes ninguém vai querer tomar iniciativa, você vai ter que tomar iniciativa e correr aquele risco. E esse frio na barriga vai te ensinar muita coisa. Muita coisa. Eu, particularmente, no início da faculdade, eu era, não diria bicho do mato, mas era uma pessoa completamente diferente do Felipe de hoje. Eu era muito esquentadinho, muito nervosinho. E, cara, as experiências que eu tive na faculdade, fora, e depois da minha vida profissional, me deixaram de um jeito, assim, completamente diferente, bem mais mente aberta, bem mais consciente do meu papel como líder hoje, do meu papel como estudante de mestrado, como organizador dessa aula, do que eu seria meses, anos atrás. Então, cara, você querendo se desenvolver já é um bom progresso, e você ficar atento aos seus comportamentos, ao feedback, principalmente, saber ouvir é extremamente importante para você melhorar. Desculpe interromper, Felipe. Não, acho que, assim, essa questão, como eu morei fora, eu sou de Natal, sou do Rio Grande do Norte, né? Sou daqui, meu pai, por exemplo, é carioca e foi morar lá por causa do trabalho, que é por isso que eu sou potiguar, né? Eu acho que é muito valioso você se expor a outras culturas, né? A UFRJ, ela, por ser a maior universidade do Brasil, ela tem essa facilidade que as pessoas vêm para cá, né? Então, acho isso bacana, mas se você se expor a outra cultura, tentar entender como você vai para outro lugar, mora lá um tempo, tentar entender como as pessoas funcionam, porque elas pensam daquele jeito, principalmente se for fora do Brasil, né? Eu acho muito importante, porque você
pensar, poxa, mas o ser humano pode ser assim mesmo, né? Porque a gente tende a ler sobre pessoas, a ver vídeos sobre pessoas, mas conversar cara a cara é completamente diferente. Eu acho muito interessante, é uma habilidade, assim, em termos de soft skills e que traria muito benefício. Vou contar uma história que me impactou muito, uma história bobinha. Aqui a gente tem muito costume de, cara, não consegui fazer exercício, me diz aí como é que você fez. E beleza, a pessoa vai lá, senta junto, estuda junto, mostra como é que faz. Eu estava na Inglaterra, teve um trabalho de termodinâmica para fazer, e eu falei com o meu mate de disciplina, cara, não consegui resolver aquela questão B, tu me mostra como é que faz, tu me ensina como é que faz. Aí ele falou assim, cara, me mostra o seu resultado para eu ver se bateu com o meu, se tá certo, entendeu? Então foi assim, eu não vou compartilhar minha solução com você, eu não vou te passar a cola, entendeu? Faz aí, vê quanto deu, e se bateu com a minha, bateu. Cultura, eu falei, caraca, não é tão colaborativo quanto achei que fosse. Cultural do momento, da circunstância, do local. Mas foi um negócio grande, né? Que às vezes tem coisas que a gente acha que é virtude e não é. Tem coisas que a gente acha que é negativo e não é. Então, realmente, depende muito da cultura que você está inserido, do ambiente que você está inserido. Isso é muito interessante de perceber, e aquilo, só com a vivência também. Queria agradecer ao Luiz, aos dois Luiz, pela disponibilidade. Muito obrigado pela presença e por compartilhar com a gente a experiência de vocês. Tá bom? Então, obrigado aí pela atenção de todos aí, professora. Carneiro e Luiz, eu gostaria de agradecer a vocês dois, assim, foi excelente, assim, foi uma super aula. Vocês falaram muitas coisas assim que às vezes o docente tem dificuldade de passar para o aluno, e vocês passaram de forma muito natural, né? A importância de estudar, a importância de se dedicar, aprender a fazer, né? Isso que eu acho que é uma coisa fundamental assim do curso de engenharia, né? A gente aprende, a gente gostaria de ensinar ao aluno a aprender a resolver os seus problemas, né? Isso eu acho que é muito fundamental. E vocês tocaram em vários pontos que é extremamente relevante. Eu gostei muito e, assim, eu ia tocar num ponto que eu acho que vocês já comentaram, né? Mas é a questão aí, talvez, cultural do nosso controle, né? Eu, em particular, acho que a forma do nosso país fazer controle muitas vezes dificulta muito o andamento, especialmente da pesquisa, né, onde a gente tem que muitas vezes gerar soluções rápidas. O tempo para o projeto já é crítico, acho que o tempo para a pesquisa é mais crítico ainda, porque como a gente tem várias mentes pensando em resolver o mesmo problema em vários locais do mundo, se a gente já parte com esse atraso aí devido a questões burocráticas, não digo nem de controle excessivo, mas da forma como o controle é feito, né? Isso é muito impactante. Então, assim, eu acho que eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, e eu espero que todo o conteúdo que vocês passaram para a nossa turma hoje fique na cabeça deles, para que quando eles se tornem gestores, né, como você falou, Carneiro, todos eles aqui, sem dúvida, vão se tornar aí expoentes na sua carreira profissional, que eles pensem de outra forma, né, pensem de forma a valorizar o conteúdo que a gente tem no Brasil e agilizar, assim, pensar de forma fora da caixa, né, como a gente gosta de falar, mas implementando aí novas soluções e dando oportunidades também para novos talentos surgirem, né. Então, foi uma super aula, queria agradecer, muito, muito bom ter vocês aqui hoje. Tá bom, pessoal, muito obrigado, professora. Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Obrigado aí pelas perguntas, pela participação. Somente aí, obrigado, professora e Felipe, pelo convite, né? É sempre muito estimulante a gente compartilhar um pedacinho da experiência da gente, e espero, né, ter deixado uma mensagem para vocês.